Então, eu gostaria de dar meus boas-vindas, meu bom dia afetuoso a todos que estão aqui, encarnados e desencarnados, e que nós possamos nessa manhã absorver essa maravilhosa mensagem da parábola do semeador que o nosso querido Augusto trouxe essa manhã. E nós vamos primeiro iniciar com uma leitura, depois a prece inicial, e aí a palavra será do Augusto. O Evangelho e a mulher. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres, como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Paulo, Efésios 5:28. Muita vez, o apóstolo dos gentios tem sido acusado de excessiva severidade para com o elemento feminino. Em alguns trechos das cartas que dirigiu às igrejas, Paulo propôs medidas austeras que, de certo modo, chocaram inúmeros aprendizes. Poucos discípulos repararam na energia das palavras dele, a mobilização dos recursos do Cristo, para que se fortalecesse a defesa da mulher e dos patrimônios de elevação que lhe dizem respeito. Com Jesus começou o legítimo feminismo. Não aquele que enche as mãos de suas expositoras com estandartes coloridos das ideologias políticas do mundo, mas que lhes traça nos corações diretrizes superiores e santificantes. Nos ambientes mais rigoristas em matéria de fé religiosa, quais o do judaísmo, antes do mestre, a mulher não passava de mercadoria condenada ao cativeiro. Vultos eminentes, quais Davi e Salomão, não seguiram fugir aos abusos de sua época nesse particular. O Evangelho, porém, inaugura nova era para as esperanças femininas. Nele, vemos a consagração da Mãe Santíssima, a sublime conversão de Madalena, a dedicação das irmãs de Lázaro, o espírito abnegado das senhoras de Jerusalém, que acompanham o Senhor até o instante extremo. Desde Jesus, observamos crescente respeito na terra pela missão feminil. Paulo de Tarso foi o consolidador desse movimento regenerativo. Apesar da energia áspera que lhe assinalava as palavras, confiando-a ao homem na qualidade de mãe, irmã, esposa ou filha. Desculpa, eu acabei pulando uma parte, vou voltar. Apesar da energia áspera que lhe assinalava as palavras, procurava lamentar a mulher da condição de aviltada, confiando-a ao homem na qualidade de mãe, irmã, esposa ou filha, associada aos seus destinos e, como criatura de Deus, igual a ele. Obrigada, Franci. Então, nesse momento, em comunhão com o alto, elevemos os nossos corações a Jesus, esse mestre tão querido que nos guia nessa nossa jornada, aos espíritos amigos que aqui se encontram nesta manhã de domingo, nos acompanhando, nos inspirando, trazendo não só a mensagem de Jesus, mas todo o bálsamo que necessitamos para continuarmos a nossa jornada, seguindo em frente com amor, com carinho, com vontade de mudar, com vontade de sermos melhores a cada dia, que é o que nos prega o Espiritismo. Devemos ser melhores a cada dia. Então, nesse momento, agradecido que somos por estarmos aqui, vamos passar a palavra ao nosso querido Augusto, que ele venha inspirado e traga aos nossos corações a mensagem que cada um de nós necessita para hoje e para sempre, e que possamos estarmos conectados o tempo todo com a palavra do Cristo.
Jesus, amigo, se conosco agora e sempre. Que assim seja. Bom dia a todos. Obrigado, primeiramente, por estarem aqui, por tomarem seu tempo para vir até aqui essa manhã. E, bom, hoje nós vamos estar analisando a parábola do semeador, né, a parábola contada por Jesus. Só que é muito interessante essa palavra, que é diferente de muitas outras que ele contou. Essa é uma parábola que ele se dispôs a explicá-la, né? Tanto que os discípulos perguntam para ele e ele explica. Então não fica dúvida do que ele quer dizer, e também acaba servindo até de apoio para a gente entender a maneira como ele se comunicava e para a gente entender melhor até outras parábolas. Mas enfim, essa parábola é uma parábola com uma profundidade imensa, e ela está contida em 3 partes da Bíblia, né? Em Mateus 13, do 1 ao 23, em Marcos 4, do 1 ao 20, e Lucas 8, do 5 ao 15. Então, essa parábola ela tem muitos elementos a serem analisados, muitas questões a serem identificadas, personagens a serem identificados, mas antes da gente começar a analisar ela, eu vou ler essa parábola, para daí a gente começar a trabalhar em cima dela. Então eu vou ler ela do livro de Mateus, capítulo 13. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que, por isso, ele entrou num barco e assentou-se. Ao povo reunido na praia, Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo: O semeador saiu a semear. Enquanto lançava as sementes, parte delas caiu à beira do caminho, e as aves vieram e as comeram. Parte delas caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando o sol saiu, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu no meio dos espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em terra boa, que deu boa colheita, a 100, 60 e 30 por um. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Os discípulos aproximaram-se dele e perguntaram: Por que falas ao povo por parábolas? Ele respondeu: A vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Aí no próximo versículo, Jesus fala uma coisa muito interessante, de certa forma até meio intrigante, assim, que eu vou ler, a gente vai analisar mais à frente, depois, quando a gente estiver chegando ao final dessa apresentação, né? Que ele fala assim: a quem tem será dado, este terá em grande quantidade. De quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Então, se a gente falhar na interpretação dessa máxima de Jesus, a gente pode acabar achando que ele está falando de uma injustiça, né? Mas daí no decorrer da apresentação, nós vamos analisar mais de perto essa afirmação. Então, como eu disse, nós temos certos personagens, certos elementos a serem identificados nessa parábola, né? É uma parábola muito simples, curta, porém ela tem muito a nos dizer. Então, a primeira coisa que eu quero identificar é as sementes. O que representam essas sementes nessa parábola de Jesus, né? As sementes, elas representam as palavras, as ações, a mensagem que é transmitida, a comunicação foi estabelecida de uma forma ou de outra, né?
No caso da parábola, Jesus está sendo muito específico, ele está falando de alguém que saiu a semear, ou seja, tem a intenção de plantar sementes. Então, é alguém que está querendo fazer aquilo deliberadamente. Porém, se a gente trazer para a nossa vida, a gente está o tempo todo plantando sementes, né? A gente nunca para de plantar sementes. Qualquer palavra que a gente fala para alguém, qualquer ação, que a gente está plantando uma semente e a gente vai acabar colhendo isso uma hora ou outra. Porém, vamos nos ater a Jesus está falando daquele que saiu a semear, né? Então, que saiu a comunicar, passar uma mensagem. Aí, outro elemento para a gente analisar é o chão no qual a semente cai ou é depositada, né? O solo, a terra. Ele vai descrever 4 tipos, né? Mas o que representa esse chão para a nossa vida? Representa o coração daquele que recebe a mensagem que está sendo transmitida, né? E aí Jesus vai colocar 4 categorias para a gente. Então, a primeira delas, o caminho. Então, como vocês podem ver, eu coloquei ali, temos um caminho coberto por folhas, né? Um outro caminho coberto com madeira, né? Um caminho. E o outro caminho, aquele caminho de chão batido, que foi pisoteado muito e ficou enrijecido, duro, né? Então, o que é esse caminho na parábola de Jesus? Ele está se referindo àquela pessoa que é indiferente, a qual você traz uma mensagem para ela, uma palavra, e ela é indiferente, ela tem o coração fechado, como o caminho das folhas. A semente cai nas folhas e não tem contato com a terra, não tem como ela germinar. Ou ela cai no aquele caminho da madeira, também é o mesmo caso. E no caso do chão batido, né, é tão duro, tão enrijecido, que não penetra também e não germina. Aí o que acontece? As aves vêm e comem a semente. Então, nós vamos voltar a falar disso e trazer mais, relacionar mais a nossa vida, o nosso dia a dia. Aí vamos continuar. Ele descreve, daí existe o caminho da terra pedregosa. A terra pedregosa, ela não é pedregosa só na superfície, ela é pedregosa embaixo da terra também. Então, como ele diz ali, a terra ela é boa, ela tem nutrientes, ela vai servir para germinar uma semente. Porém, a raiz vai atingir pedras e vai bloquear o crescimento, não tem profundidade, não tem como ela se espalhar. Oi? Eu achei interessante desculpa até Tudo bem. interrompendo. Interessante esse aí, né? Trazendo. E aí, né, nesse sentido aí da palavra, né? A pessoa até recebe, mas ela ainda não tem, né, um conhecimento adequado, né? Que até foi na época de Jesus, né? Ele falava em palavras por conta das pessoas não terem ainda, não estarem maduras, não tem profundidade para compreender, exatamente. Ela só para parar, não. Está cheio de pedra. Exato. Deva informar, você informa. Um dia aquilo ali vai vir à tona, né? Jesus fala assim que na hora que ele explica para os discípulos, ele fala assim que a terra pedregosa é aquela pessoa que se anima e rapidamente qual é a palavra? Pela novidade. Se empolga, né? E pela novidade, e só que aquela empolgação não tem profundidade. Então isso representa aquela pessoa empolgada, entusiasmada, né? Eu até brinquei aqui, o apaixonado, aquele fogo de palha que queima tão rápido que logo se apaga. Se apaga, né? Então você vê, aí começa de um jeito empolgado, aí só que o que acontece? Não tem profundidade, não cultiva da maneira correta, e aquela mensagem, que no caso, assim, metaforicamente falando, a semente acaba secando e se perdendo por ali e não produz fruto algum, certo? Aí, agora, Jesus fala da terra em meio aos espinhos. Essa aqui já é um pouco mais complexa, tem muitas questões para a gente analisar aqui. A terra é boa,
A terra é boa, o solo é fértil, tem profundidade, tem tudo necessário. Porém, as condições do cultivo não são tais, não são as necessárias para que haja o crescimento e a frutificação da, da, da planta que está crescendo. E, metaforicamente falando, né, o que os espinhos representam? Né? Os espinhos representam os prazeres e as riquezas do mundo material. E a terra, apesar de fértil, apesar de profunda, boa, ela representa o coração daquele que é deslumbrado com esses prazeres, aquela pessoa que se deixa levar facilmente, que perde o foco facilmente por todos os estímulos os quais estamos sujeitos na vida. Principalmente hoje em dia, né, cada vez mais, a gente está rodeado de distrações, né? A gente, por exemplo, nas ruas, né, se você, como por exemplo aí, ó, Nova York, Manhattan. Recentemente eu fui aí nesse mesmo lugar em Las Vegas, onde você não sabe para onde olhar, é tanta coisa, você se distrai com tanta coisa. A informação como dizer, uma overdose de informação, né? Então, só que não é só na rua, tem dentro de casa, entendeu? Você está tentando estudar, você até tem a intenção de fazer um estudo, né, fazer alguma coisa mais edificante, mas aí você tem exageradamente certos estímulos que é difícil a gente se conter às vezes. Se você é um pouco que nem eu, um pouco, eu às vezes eu gosto muito de assistir filmes, séries, coisas do tipo. E hoje em dia você por um preço barato, você tem tudo disponível para você ver. Você tem uma série inteira, você vai lá, às vezes tem gente que vai lá e senta por 10 horas, você assiste uma série inteira. Né? É comum, entendeu? Essas coisas acontecem, mas não é que isso não deva ter, a gente não deve fazer. Tem muitas coisas boas para a gente assistir. Mas é muita oferta. Mas é muita, então, exatamente. Você sabe que às vezes eu tenho saudade do tempo das locadoras. Você escolhia um e tinha que ver aquilo e pronto. Aí você lê um, você lê outro, aí você fica assim, o que eu assisto? Tem 3 bons, aí você fica numa dúvida, né? Ou então do tempo em que, também não tendo isso, você está rodando os canais e, não tem nada de bom, eu vou ler um livro. Então, tipo assim, hoje em dia é fácil, é difícil até a gente fica rodando, escolhendo o que a gente vai ver, porque é tanta coisa que a gente quer ver, né? Enfim, esses são os espinhos, né, na metáfora de Jesus, que sufocam, né? Os excessos, né? O excesso de estímulos visuais sufoca o espírito e causa cegueira espiritual. O excesso de estímulos auditivos sufoca também o espírito e causa surdez espiritual. E o excesso de estimulação aos sentidos em geral sufoca e entorpece o espírito, causando o amortecimento espiritual, abafa, né? É o que os espinhos fazem com aquela planta, abafa, ela impede o crescimento, o desenvolvimento e a frutificação. Aí Jesus vem falar da terra boa, aquela terra fértil, com todas as condições para o crescimento da planta. É a terra onde a planta vai poder crescer, produzir, frutificar e vai se multiplicar também. Mas basta a terra ser boa, né? Se não houver cultivação correta, entendeu? Basta a terra ser boa se o cultivo, as condições para o cultivo não forem apropriadas. Assim como a gente viu, a terra do espinheiro lá é boa, porém não tinha as condições. A planta, no caso da planta, a planta deve tomar sol ou a outra fonte de luz para que haja fotossíntese, que é onde ela absorve a energia do sol para crescer, para, enfim, se desenvolver.
né, tem que ser regularmente irrigado, principalmente aqui na Califórnia, que só chove no inverno. Então, se você cultiva alguma coisa, alguma planta, você tem que irrigar frequentemente. Então, nessa cultivação, isso significa o quê? A poda. Poda, no caso dos espinhos, a gente pode trazer como um paralelo, né? A poda, ela é muito importante, porém, não é a mesma coisa que cortar pela raiz, né? A gente não precisa cortar os prazeres, as riquezas, assim, totalmente da nossa vida, até porque sem prazeres não sobrevivemos, porque se comer não fosse prazeroso, teríamos problemas alimentares. Se sexo não fosse prazeroso, as pessoas não procriariam, né? Então, são necessários para a evolução, né, do ser humano. Porém, é importante que se pode, na quantidade certa, para que haja um equilíbrio. Na época certa, exatamente, com relação à planta. Senão você mata a planta. Exatamente. E a irrigação? A irrigação como é que se fala? Ela é análoga a coisas do tipo ir ao centro, que nem estamos aqui hoje, é uma maneira de irrigar, né, o nosso plantio, nosso coração, né? Estudar em casa, ler, orar, meditar, praticar caridades, gentilezas. Tudo isso faz parte da irrigação, do cultivo, né? Está falando do cultivo. Aqui a metáfora inteira é em cima do cultivo de uma planta e todos os cuidados que tem que ter. Então, por mais simples que ela pareça, a parábola, ela tem muitos detalhes, né? E muitas coisas importantes nesses detalhes. Né? Então, o cultivo e o cuidado com o solo. Agora, vou voltar aqui na parte, por exemplo, da terra pedregosa. A terra pedregosa, como a gente viu, ela é uma terra que não é profunda, né? Falta espaço para a raiz crescer. Então, uma das coisas que pode fazer é, se uma planta nasceu ali, está crescendo ali, mas não tem como mais ela crescer, você pode mover ela, né? Pode tirar ela daquela planta, daquela terra e levar para uma terra mais profunda, ou para um vaso maior, de um vaso menor para um vaso maior, né? Para um lugar mais propício para o crescimento dela. Isto, analogamente, é como a gente fazer mudanças interiores, né? Nosso coração, na nossa. Então, se foi plantada uma semente no nosso coração e a gente está com dificuldade para crescer, então alguma mudança a gente tem que fazer dentro da gente, né? O que a gente tem que mudar? Aí vai ser do íntimo de cada um, né? Olhar para dentro, fazer aquela reforma íntima, né? Como tem Chico Xavier, acho que ele escreveu 20 exercícios de reforma íntima, né? Algo assim. Então, Augusto, só uma coisa nessa sua fala. Talvez, assim, quando a gente está vivenciando um momento, assim, difícil, né? Que às vezes a gente acaba se desesperando, né? Pensando dentro daquela situação. E a gente lembrar, né, que quando a gente pede a Deus, as Budas, os espíritos, eles sempre nos ajudam, não no sentido de tirar aquele sofrimento, eles não tiram o sofrimento, que faz parte do nosso crescimento. Eles vão te dar o quê? Vão te favorecer, te acalmando, te intuindo, de você manter a calma, a serenidade. Então, é isso que a gente tem que cultivar, né? Porque eles vão nos inspirar. Porque aquela situação difícil, Deus não vai tirar de você, ela faz parte da sua caminhada, do seu crescimento evolutivo. Ele não vai tirar daquilo de você, mas vai te favorecer nesse sentido. Então, talvez, eu entendi assim, essa sua colocação aí agora. Talvez nesse sentido de você pedir ajuda para ele, para te fortalecer. Então, aquele momento difícil, aquela aflição que você está vivendo, você buscar o aprendizado daquilo ali, que sempre tem um aprendizado para nós, né? Então, talvez, não sei se eu entendi corretamente a sua colocação, mas nesse sentido, assim, da gente buscar dentro daquilo ali, o que aquilo está me ensinando, buscar em Deus a pacificação, né? Porque
E tudo passa, né? Sim, Aquela dificuldade vai passando embora. vai passar, claro, sem dúvida. Aí, enfim, ahn, aí nós temos outro personagem que faltou identificar e também a gente analisar aí, que é o semeador, né? Aquele que saiu a semear. Ahn, então, aí eu quero voltar àquela parte que eu falei no começo. Jesus falou assim, né? Que a quem será dado, este terá em grande quantidade. De quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Então, como que eu interpretei essa parte? Que aquele que semeia em solos não férteis ou em condições não propícias ao cultivo, o pouco que tem lhe será tirado pelas aves, no caso das sementes que caíram ao meio do caminho, ou pelo sol, né, naquela semente que brotou na terra pedregosa, mas não foi cultivada da forma, ou pelos espinhos, né? Então, o pouco que tem já será tirado. Então, se você a pessoa que sai a, a passar uma mensagem e ela é válido você ir e passar talvez uma mensagem para alguém com o coração mais fechado ou com alguém, né, que se empolga, mas logo se desanima. Porém, é mais sábio você não desperdiçar tanto naquilo. Se aquela pessoa está com o coração fechado e não quer receber, você não vai desperdiçar sua energia, seu tempo, né, suas sementes, tentando fazer aquela terra germinar, a semente ali. Então, é válido, porém, é sábio seguir em frente se aquela terra não está fértil, não está propícia para o cultivo, né? Então, já aquele que semeia em solo fértil e de boas condições para o cultivo, produzirá muito, e sua produção lhe dará cada vez mais frutos. Então, essa máxima de Jesus, ela está tocando, na minha opinião, nesse ponto, né? Que, o cultivo não apropriado, você vai, pouco que você tem, você vai perder, porque vão vir as aves e comer, ou vai vir os espinhos, ou o sol, alguma coisa vai acabar com aquela plantação. Então, aquele que cultiva, aquele que se preocupa em cuidar bem da terra, cuidar bem, né, do cultivo da semente em geral, ele vai produzir mais e mais, e aquilo vai dar mais, né? A própria planta em si, ela acaba se multiplicando. Se deixar cair as frutas no chão, elas vão se deteriorar e as sementes vão ficar e vão germinar, vai sair outra árvore. Evolutivamente é assim, né? Que as plantas foram se espalhando, né? Tem uma, Uhum. tem uma certa discordância sobre o desperdício da semente. Sim. Eu acho que você nunca desperdiça, minha opinião. Eu acho que quem é pai e mãe sabe disso. Uhum. Então, assim, você vê seu filho num momento que ele está super resistente, o terreno dele está péssimo, porque não dá. Mas você nunca desiste de jogar sementes. Não, mas você não fica insistindo o tempo todo assim, Não, tipo. mas não, você joga semente aqui, todo dia, aquela semente vai chegar. Pode germinar, Entendeu? Mas você não vai jogar toda a sua semente, é isso que eu quero dizer. Você não vai desperdiçar sua energia. Mas com o filho a gente desperdiça. Pode ser. A gente joga mesmo. Você tá entendendo? Podem haver. Então, eu acho assim. Podem haver variâncias nisso. Eu me lembro muito da minha mãe, que minha mãe dizia assim: eu não desisto, eu tô sempre. Ela sempre falava uma coisa aqui, outra lá. Às vezes a gente, ainda mais na adolescência, a gente. Porque eu sempre não quero. Eu estava quieto. Daí, mais pra frente, ela jogava de novo aquela coisa. É porque tudo tem seu tempo. Exato. Tudo tem seu tempo. Porém, o que eu digo é assim, às vezes eu não quero. Ele tem que aceitar que nem sempre todas as sementes vão germinar. Né? E também, Augusto, essa fala dela, a gente pode olhar para nós, como os nossos guias, né? O nosso guia espiritual, que se comprometeu conosco de nos proteger, de nos acompanhar em toda a nossa encarnação.
eles estão vendo as dificuldades que a gente tem, né? Cada um de nós. Eles não desistem da gente, não. Eles só não ficam ali insistindo. Não fica insistindo. Não é aquela coisa que nem aquele fanático religioso que acha que ele tem que te converter a qualquer custo. Que é o trabalho dele fazer aquilo. Não é. Então é mais nesse sentido. A gente, que nem eu falei, é válido. A gente pode depositar sementes numa terra dura, numa terra mais enrijecida, fechada, e esperar que aquilo um dia vá germinar. E que nem você falou, né? O caso dos filhos, às vezes a gente é um pouco mais... Mas é isso, Espera, né? Agora tá pronto. Vai jogando. Então, isso me lembra um pouco da parábola dos talentos, onde um chefe, acho que ele confiou talentos para conforme a qualificação daquele funcionário, vamos dizer assim. Um teve um talento, outro teve 3, outro teve 5. Aí eles tinham que multiplicar aqueles talentos. E aquele que só tinha um, ele escondeu, com medo de perder aquele um. Ou seja, cai naquela frase também: o pouco que tem será tirado, porque você não multiplicou, você não fez aquilo aumentar, né? E os outros não, os outros fizeram alguma coisa e dobraram de tamanho a quantidade, né? Aí, enfim, então, mas ao mesmo tempo que nós somos podemos ser semeadores, também somos terra. Nós também recebemos mensagens. O tempo todo estamos transmitindo, mas também estamos recebendo. Estamos ensinando, mas também estamos aprendendo, né? Somos semeadores, mas somos terra ao mesmo tempo. Influenciamos e somos influenciados. Esse slide já era ainda do assunto que a gente estava falando, né? Se for negligentes com as sementes, então as desperdiçará e nada virá a ser produzido. Mas se for desprudentes e usar as sementes com sabedoria, terá uma colheita frutífera e assim prosperará. Mas enfim, nós somos semeadores e somos terra, né? Somos ao mesmo tempo feminino e masculino, somos criadores e criaturas, somos professores, somos aprendizes, somos pais, somos filhos, somos mestres, somos discípulos, né? Mas acima de tudo, nós somos todos e somos um, né? Nós somos um ecossistema onde todas as coisas estão conectadas em interdependência uma das outras. Este grande emaranhado que chamamos de existência. Então, em suma é isso, nós temos que procurar sempre cultivar, né? Procurar sempre estar atento com o que acontece ao redor do nosso cultivo, da nossa planta, do crescimento, do nosso crescimento espiritual, né? Por assim dizer, nossa evolução espiritual, nosso desenvolvimento como espírito depende do nosso cultivo, depende do nosso cuidado com a planta, nosso cuidado com a terra, né? Nosso cuidado com as condições e o ambiente no qual a terra está, no qual a planta está. Então, no nosso dia a dia sempre estar vigiando, né? Nosso interior e nosso exterior, nosso comportamento, as nossas decisões, que nos leva, o que nos leva a tomar certas decisões, sempre olhar para dentro da gente e mesmo quando a gente toma alguma decisão que talvez não tenha resultado numa coisa boa, sempre olhar para trás e analisar o que foi, né? Que causou essa decisão, o que foi dentro de mim que fez com que eu agisse dessa ou daquela maneira, né? E É importante ver, né? Do que nós estamos nos alimentando, quais as sementes, né? E quais as sementes que nós estamos jogando. Exatamente, qualidade. Pois é. Qualidade da semente que estamos jogando, né? Assim como temos o potencial de receber uma semente e gerar uma planta, também temos o potencial de espalhar as sementes em outras terras.
Hoje em dia, né, quando a gente tem esses meios de comunicação, onde a gente vê se propaganda, né, tantas ideias absurdas, tanto ódio, né, para a gente não se observar, se a gente não está também se ligando a essa situação. Isso é aquilo que vai aumentar, né, aquilo que está ali, ou aquele que a causa do escândalo. que joga uma palavra de calma, de tranquilidade, que vê o outro lado, né? Que a gente tem a tendência de, fulano fala, descreve a ação de alguém, e aí a gente não para para refletir, olha, aquela pessoa, será que ele teve aquela reação que aconteceu alguma outra coisa? Não, a gente já vai logo jogar pedra, e faz parte daqueles que gritam. Vai jogar água na fogueira, joga gasolina. Então, como a gente está bombardeado, né? A gente tem a tendência a achar que... E é uma vigilância que a gente tem a tendência a não pensar que a pessoa tem tantas coisas por trás daquela decisão, daquele comportamento dela, daquela reação. Exatamente. Tal da indulgência. Então, bom, o que eu preparei era isso. Eu sei que ficou meio curto, mas como eu não estou acostumado, não tive muita noção do tempo em que ia levar para... Só antes da gente te interromper, naquela hora que você estava falando ali, momentos atrás, que você trouxe da semente, né? Me veio uma leitura um tanto assim, e eu vou te perguntar se talvez você não tenha visto também dessa forma, né? Muito será tirado aquela frase que eu falei, né? Muito será, mas foi muito será tirado. Aquele que tem, a quem tem será dado e terá em grande quantidade, e quem não tem até o fim será tirado. Aí, nesse momento que você estava analisando, me veio na minha mente uma outra forma de leitura, não sei se vai estar correto, de também trazendo para a nossa encarnação, nós, como espíritos, né? A gente sabe que, às vezes, muitas das vezes, a gente reencarna num ambiente propício. A gente tem alguma coisa para a gente fazer, né? Alguma coisa um pouquinho mais, melhor um pouquinho, aí a gente vem com toda vez. A gente tem exemplo no livro lá, Os Mensageiros, onde os médiuns falidos vieram num ambiente que foi tudo programado em plano espiritual, que eles teriam todas aquelas condições, porque eles teriam uma tarefa mediúnica a realizar. E eles falharam, eles não aproveitaram. Então, eu me veio na mente isso. Se às vezes não acontece isso também, pode ser uma leitura, de a gente vem num ambiente propício para que a gente consiga, né, deslanchar, né, melhorar aquilo que a gente tem penando na encarnação, repetindo o mesmo jeito. Mas aí a gente mal barata, a gente, mesmo naquelas condições, a gente não faz nada daquilo que se comprometeu e se complica. Então, o que acontece? A próxima, que você vai vir outra vez, não vai vir não vai vir com todas essas condições, não. Vai vir difícil. E a gente também tem um exemplo com a Dona Ivone nas obras dela. Aquelas obras todas que ela vem, né? Cavaleiros de Lumière, aqueles livros que ela vê depois, que é a vida dela, a gente vê que lá no início ela vem em família. Aquela família, aqueles espíritos que a amam, protegendo, ajudando, dando ela condições, mas ela não faz nada. Aí na outra, ela já vem só com um membro, na outra encarnação, ela reencarna com uma vida totalmente avessa a ela. Então, eu entendi também que talvez fosse uma leitura dessa frase aí, trazendo também. Porque numa vida não cultivou da maneira certa aquilo que ela... tirado, né? O objetivo que ela tinha daquela vida e você teve, aquilo foi tirado. Então, na outra que você vai vir, você teve tudo, você não aproveitou, agora você vai vir num ambiente diverso. Isso acontece com a gente, não precisa ir para nada grandioso, não, né? Vem com a gente. A gente vem, às vezes a gente observa isso, a pessoa está num lar que todo mundo ali para ela é estranho. Às vezes ela faz amizade, ela tem um acolhimento numa família que não é dela,
totalmente estranha, ela tem uma coisa muito cara na casa dela. Uhum. Mas aí, se for analisar o pregresso dela, vai ver, né? Que é o que ela fez, né? Exatamente. Não Coitada. soube cultivar. É. Bom, e a... Todos somos caminhadores. Uhum. Eu achei legal esse ponto, que parece que no livro fala que todos nós esses caminhadores saíram caminhar. Cada comunidade que a gente tem na terra, no físico, a gente está tendo essa oportunidade de cada dia fazer algo bom, não só para o outro, como nós mesmos. Né? Quando a gente faz para o outro, a gente está fazendo para a gente. Então, por isso que essa parábola dos caminhadores traz algum exercício, né, constante da realidade. Porque através da realidade a gente vai crescer espiritualmente. A gente cresce intelectualmente, a gente cresce moralmente através da caridade. Mas o intelectual é uma coisa que vai acontecer. O espírito ele vai estado de vigor. Mas o nosso objetivo da nossa existência é crescer espiritualmente. Então, por isso que essa palavra dos caminhadores traz em mim essa reflexão do uso da palavra. Realmente. Não só com os seres que estão falados, mas também como a gente encara a terra, né, o cultivo da terra, na terra mesmo. Na matéria, sim. Agora o espiritual. Porque se você não cuida do seu meio ambiente, da água, da quantidade de água, então as pessoas têm muito desperdício, tudo isso você está desgastando o meio ambiente que você veio para ajudar a cuidar e a ajudar também a evoluir. Então, eu acho que não só pelo lado espiritual que a gente tem que olhar, mas uma vez que você olha pelo lado físico, você tem todos esses cuidados, automaticamente você está crescendo moralmente. Você está desenvolvendo a consciência de cuidado. Para com você que está ao seu lado, né? Ele também está em um ambiente saudável, mas também para você que está desenvolvendo aquele cuidado. Exatamente. Então, sim, o Atila. Numa visão mais ampla, pegando um pouquinho de cada um, dentro da criação do Pai, você, para todos nós, me pergunta, você realmente acredita então, que existe um mal sol e uma nascente dentro de toda essa criação? Qual seria o seu? Não, o mal, não existe o mal sem o bem, tá? Não existe o bem sem o mal. É a mesma coisa que você falar que existe a claridade sem a escuridão. Como é que você vai ver esse contraste, né? Então, em primeiro lugar, esse negócio de bem e mal é muito da interpretação das pessoas, né? De cada um. Às vezes, tudo bem, existe muitas coisas em que são interpretadas de uma forma geral, né? Em que, sei lá, assassinato é mal, sei lá, cuidar do outro, caridade é bem. Isso não é uma coisa assim que não tem, dificilmente alguém vai negar, né? Mas existe, assim como, por exemplo, pega o dia e a noite. Não é assim de um momento para o outro, vira da noite para o dia, dia para a noite, né? É gradual, certo? Você não apaga lá o interruptor do dia e vira a noite. É gradual. Existe um processo, existe como é que eu vou te dizer? Trazendo isso para o âmbito do bem e do mal, existe um extremo, existe um outro extremo. Entre esses extremos, existe um gradual também, entendeu? Então, existe um meio termo entre essas coisas. Então, eu não vejo o mal como uma coisa separada. Eu vejo que tudo é parte é o meu ponto de vista, né? Como se você perguntou. Tudo é parte de um corpo só, tudo é uma coisa só. Porém, existem certos extremos. Então, eu acho que todo mal pode
se tornar bem. Na verdade, é o que a gente prega aqui um pouco, é isso, né? Que não existe um mal que vai ser para sempre mal, né? Não existe uma pessoa má que vai estar sempre, todas as encarnações fazendo mal, não. Aos poucos ela vai progredindo, né? O que eu acredito é que o mal é fruto da nossa ignorância. É o estado de uma distância. É ignorância, eu vejo O dessa bem, forma. ele é absoluto. O bem é Deus, é o todo. É. E nós ainda estamos com esse solo cheio de espinhos, cheio de pedras, entendeu? Que é a nossa ignorância. Na medida que nós trabalhemos esse nosso solo do nosso coração, em que a gente vai tirando esses espinhos, a gente vai tirando essas pedras, a gente vai limpando e preparando o solo, a gente vai se afastando cada vez mais do mal, que é a nossa ignorância. E aí é o tempo em que a gente provavelmente não vai mais encarnar. Que a gente vai para outros mundos, é o que o Espiritismo mostra. Né? A gente já limpou de tal maneira esse solo que vai ir para outro lugar. Então, eu acho assim, que não existe mal e bem. O mal é fruto daquilo que a gente ainda permanece na nossa dureza, na nossa... Eu concordo totalmente. A ignorância mal e bem, ignorância e maturidade, realmente. É necessário. Senão, você não sabe que é mal, se você não tem o contraste. Mal, você nunca vai lá. Então, igual a gente tem que passar pelas dificuldades para poder aprender, né? Os momentos difíceis que a gente aprende. Então, há necessidade ainda. E isso faz parte dessa experiência aqui. Né? Dessa experiência que a gente vive. É que nem a gente falou, aquele que está deliberadamente causando um mal a outras pessoas ou outras pessoas, né? Ele está num estado de ignorância. Entendeu? Ele está... Eu estou falando mais... aqui a gente está falando espiritualmente ignorante, né? Estado de imaturidade. Imaturidade, exatamente. É uma transição entre imaturidade para maturidade. Então, esse é o sentido do processo, do ciclo reencarnatório. Né? É justamente essa é a lógica da reencarnação. É essa progressão de mal, de ignorante, para mais conhecedor, mais maduro, de imaturidade para maturidade, de mal para o bem. Lembrando, né, Augusto, que não está tão distante assim de nós. Teve uma época que as pessoas eram guilhotinadas, né? Até próximo a Kardec mesmo, né? Ainda tinha esse hábito de guilhotinar as pessoas, condenavam, e nós íamos para a praça assistir, né? Vibrávamos com aquilo que ia ser cortado no pescoço, né? Não está tão distante, a gente vibrava, assistia, né? Hoje em dia, a gente não está guilhotinando as pessoas, né? Mas a gente está vibrando em outras situações que próximo, né? Mas a gente já deu uma melhoradinha, né? Então, aquele costume lá, vamos dizer assim, que podia ser até bárbaro, né? A gente já deu uma evoluindo, né? Assim, pois é. Não, assim como a gente está falando, todos somos um. Se pegarmos a humanidade inteira como um e dizer que a humanidade inteira é um organismo, é um ser como um todo, é essa coisa. Antigamente, vamos dizer assim, que mais de 50% dos seres humanos estavam vibrando com a pessoa que estava sendo executada, né? Aí acontece essa progressão gradual que eu estou falando. Aos poucos, essa maioria já virou minoria, mas ainda tem gente que vibra ainda com essas coisas. Mas a maioria hoje já não vibra mais, já acha um absurdo. Então, é essa transformação gradual, né? Eu acho que... Bom, alguém quer acrescentar algo mais?